Bom dia, telespectadores. Hoje nós teremos mais um Encontros do AEJA, falando nesta oportunidade sobre o aniversário dos 500 anos da Reforma. Você vai assistir neste programa uma entrevista com os dois reformadores, Martim Lutero e João Calvino, que vão apresentar suas ideias e os programas. A Reforma Protestante não foi apenas um evento religioso, mas foi algo que mudou a história do mundo porque influenciou na política, na economia e também na educação. E o que o Mackenzie faz hoje como AEJA é um dos grandes reflexos da reforma, que é a educação de qualidade e gratuita para as pessoas. É claro que isso era um programa que visava a escola pública oferecer para a alfabetização e transformação da sociedade. O AEJA, neste ano, está justamente trabalhando firmemente para evidenciar os valores da reforma e a sua influência neste mundo nosso de agora, relembrando a história e o momento em que aquelas pessoas viviam. Então assistam, a partir deste momento, essa entrevista neste programa de encontros com Martim Lutero e João Calvino. Um bom programa a todos. Bom dia! Está no ar mais um programa Encontros com a AEJA MAC e hoje falaremos sobre os 500 anos da Reforma Protestante, com dois convidados muito especiais, Martinho Lutero e João Calvino. Bom dia. Em primeiro lugar, gostaria de agradecer a presença de vocês no programa e dizer que estamos muito honrados em recebê-los. Nossa plateia está cheia de dúvidas sobre este evento tão importante. Vamos às perguntas do nosso público? Bom dia. Já ouvi falar muito dessa tal de reforma protestante, mas nunca entendi exatamente o que significa. Os senhores podem me explicar? Acredito que o Dr. Lutero pode responder com mais propriedade essa questão. Obrigado, Calvino. Bom, a reforma protestante foi um movimento que teve seu início na Alemanha, quando preguei contra os desvios morais e doutrinários da Igreja Romana. Antes de mim, vários reformistas existiram, visto que sempre fez parte da fé cristã. Essa tentativa de um retorno à simplicidade do cristianismo e dos apóstolos. Eu fui agraciado por Deus e tive o sucesso onde tantos falharam no passado. Qual a relação de vocês com tudo isso? Bom, como eu disse, acabei me tornando-se o primeiro reformador bem-sucedido, graças a Deus. Depois de mim, muitos outros vieram, como o jovem João Calvino, aqui ao meu lado. Sim, quando o Dr. Lutero começou a reforma, eu ainda era jovem. De certa forma, eu busquei dar continuidade ao que ele fez. Escrevi muitos livros com o objetivo de organizar a teologia da reforma. Bom dia, Dr. Lutero. Bom dia, Senhor Calvino. Gostaria de saber se esse movimento influencia nas nossas vidas hoje e como. A reforma, ao contrário do que muitos afirmaram, não foi apenas um movimento religioso, mas também cultural. Está relacionada até mesmo com o Renascimento. A partir da reforma, o catolicismo deixou de ser a única religião possível na Europa e também na América, e os muitos protestantes se tornaram-se defensores da liberdade da crença e da fé pessoal como um elemento de cada indivíduo e de governos representativos e o mesmo do Estado laico tempos depois. Em tempos de crise, preciso saber, a reforma tem alguma coisa a ver com economia? Sim, como o Dr. Lutero disse, a reforma não foi um acontecimento apenas religioso. Na economia, passamos a defender que as pessoas podem ter diferentes vocações de trabalho e todos podem exercer as suas vocações e glorificar a Deus por meio de seus trabalhos. Um trabalhador pode e deve buscar se desenvolver em sua atividade,
Não deve gastar com inutilidades. Deve saber poupar, sendo previdente ou investindo. Não é errado fazer comércio ou lucrar, mas isso não deve ser motivo para a ganância. Daí que a generosidade e o auxílio aos pobres também são deveres aos cristãos. Nossa produção também foi para as ruas para esclarecer as principais dúvidas dos paulistanos sobre a reforma. Bom dia. É verdade que a reforma diminuiu o analfabetismo? Sim, é verdade. A maior parte da Europa vivia-se no analfabetismo. E esta era um dos motivos para que a Igreja Romana utilizasse tantas imagens. Nós, protestantes, acreditamos que a Bíblia deve ser a única regra de fé e prática para os cristãos. Daí, todos cristãos devem saber ler para ler a Sagrada Escritura. E assim, os protestantes sempre estimularam a alfabetização dos fiéis, seja por trabalho das próprias igrejas, como também por meios dos governos. A reforma motivou a criação das escolas? Sim, isso acabou sendo uma consequência de tudo que o Dr. Lutero disse. Com o tempo, as regiões que se tornaram protestantes ficaram marcadas pelos altos índices de alfabetização, e os governos se destacaram por essa preocupação de criar mais escolas, tornando a leitura uma realidade mais presente na vida de tantas pessoas, que passaram a ler suas Bíblias tanto nas igrejas quanto em suas casas, além de outros livros de diversas áreas do conhecimento. Já ouvi falar que ciência e religião não combinam. Isso é verdade? De jeito nenhum. Toda verdade vem de Deus, tanto na ciência quanto na religião. Não é mesmo, Calvino? Sim, é isso mesmo. A reforma estimulou os estudos científicos em muitos países. Vários protestantes se tornaram importantes cientistas, tanto em nossa época quanto nas gerações futuras. Você já ouviu falar de Kepler? Ele estudou sobre o movimento dos planetas. Se você não sabe sobre ele, com certeza já ouviu falar de Isaac Newton, certo? Ele também foi protestante e sua fé jamais o impediu de buscar mais conhecimento sobre a natureza com suas pesquisas. Na verdade, a fé desses homens estimulou os estudos científicos. Bom dia a todos, bom dia, doutor Lutério. É verdade que o senhor é compositor? Sim, é verdade. Um dos principais pontos que a reforma afirmou foi o papel da pregação com algo central para o culto. Contudo, a música também exerce um importante papel no aprendizado cristão. Pensando nisso, compus várias músicas e hinos. São louvores a Deus que também trazem o ensino sobre a verdade bíblicas, o que os cristãos precisam saber para a relação com Deus em todo o tempo. Vocês teriam alguma última observação para encerrarmos esta entrevista? A Igreja Reformada está sempre se reformando. Obrigada pela audiência e até o próximo programa.